Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá, então, dar início, né? Mais uma aula, dando sequência ao mini curso de férias. Espero que vocês estejam bem descansados, né? Que hoje a aula é muito importante, geometria plana, espacial. A gente vai fazer, né, como de costume, revisões em cima das questões, né? A gente separei aqui muitas questões importantes, muitas questões interessantes. Espero que vocês tenham resolvido a lista, ou pelo menos dado uma lida nas questões para conseguir acompanhar. Beleza? Tá tudo ok aí, meu áudio? Dando para ver também a tela. Me passe um feedback aí. Tudo ok, né? Pronto, perfeito. Então vamos lá, né? Vamos dar início. Mais uma aula aqui do curso de miniférias. Muito importante a gente revisar esse tópico, né? Geometria plana é o que mais cai no Enem disparado. E geometria espacial vem numa crescente muito grande nos últimos anos, né? Ou seja, é mais ou menos ali, no mínimo, 15 questões na nossa prova. Um terço da nossa prova é de geometria. E, claro, exige matemática básica, porque não adianta a gente fazer uma questão de geometria se a gente não sabe desenrolar ali algumas contas. E é importante que a gente realmente construa essa bagagem, né? O mini curso de férias é tanto para vocês, para o público em geral, como também para a galera que está no nosso curso de matemática. Então, essas aulas aqui vão servir para eles como aulas de revisão, né? Seguindo os módulos lá que a gente segue. Esse aqui é um dos módulos, um módulo especial separado para geometria. Beleza? Então, vamos lá. Antes de tudo, deixa eu só separar algumas coisas aqui. Deixa eu organizar aqui meu tablet. Vamos lá. Só pegar uma página aqui a mais para eu poder escrever. Pronto, eu vou escrever alguns detalhes aqui, antes de resolver algumas questões, que é mais um roteiro mesmo, que todo aluno deveria ter, e seguir essa sequência na parte de geometria, né? A geometria, ela tem três frentes: geometria plana, espacial e analítica. Das três, a que mais cai é geometria plana, em segundo, espacial, e em terceiro, muito pouco, a geometria analítica, mas vez ou outra cai uma questão ali de reta, de plano cartesiano e tudo mais, mas não com incidência tão difícil como essa matéria é. Geometria analítica, nos vestibulares específicos, tende a ser um pouco mais complicado. Então, geometria plana, ela tem uma certa sequência que deveria ser seguida, que seria o seguinte: você estudar os fundamentos da geometria plana, na qual você estudaria ali reta, né, ponto, plano, tipos de ângulo, ideias básicas ali fundamentais, né, para já garantir uma bagagem. Por exemplo, analisar o que é um ângulo agudo, um ângulo obtuso, o que são ângulos complementares, suplementares. Isso são os fundamentos da geometria plana. É importante que todo aluno tenha essa bagagem para não ficar lacunas, né? Outros pontos, por exemplo, bissetriz e por aí vai. Então, isso aqui é fundamental, essa parte básica mesmo da geometria plana. De maneira geral, o que mais cai dentro de geometria plana, pelo menos eu acredito eu, é a área, né? A área de figuras planas. A área de figuras planas. E nessa lista aqui a gente tem muita questão voltada para isso. A área de circunferência, a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo e por aí vai. Então, para mim, esse tópico é o mais disparado, que mais cai. Claro, você tem que saber algumas propriedades, né? Estudar bem feito a parte de triângulos. Não adianta só saber a fórmula de uma área de triângulo, não adianta. Tem que saber propriedade, tem que saber os tipos de triângulo, as classificações e por aí vai. Além de triângulo, tem ainda os quadriláteros, né? Quadriláteros. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem sobre essa temática, né? Quadrado, retângulo, losango, trapézio, né? Sendo os três primeiros aí paralelogramas. E essas características são importantes para resolver qualquer tipo de questão. Outro ponto seria também polígonos, né? É um tópico que não cai tanto assim as fórmulas específicas, a parte de polígonos regulares e tudo mais, mas o que mais cai é o hexágono, hexágono regular, tem muita questão disso aqui na lista. E, por fim, circunferências, né? Então, acho que seria um roteiro básico que todo aluno deveria seguir, ó. Circunferência. Na parte de geometria espacial, né, eu separei também muitas questões importantes aqui para vocês,
mas na parte de geometria espacial eu dei ênfase principalmente. Tem uma questão reservada para isso, que é poliedros, né? A gente vai já revisar isso daqui rapidamente, em cima de uma questão, né, mostrando como é que já caiu no Enem e como é que vem caindo em simulados. E os grandes sólidos geométricos, né? Começando com eles, cilindro. Na verdade, antes de tudo, dava para iniciar com prisma, né? Uma revisão sobre prisma, cilindro, cone, esfera e pirâmide, né? São os grandes sólidos geométricos que caem no Enem. Claro, geometria plana é a base, a bagagem para a geometria espacial. Se você não souber geometria plana, vai ser muito difícil avançar em geometria espacial, né? A gente vai já ver isso em questões também. E o último tópico que seria necessário estudar, projeção ortogonal, né? Eu separei uma questão justamente disso, questão bem interessante, de projeção ortogonal, né? Então, para mim, isso aqui é um roteiro básico, né? Claro que tem muita coisa além disso, mas isso aqui é a bagagem para a geometria. Se a gente seguir isso daqui, fazer boas questões, reforçar a teoria disso, não só saber decorar fórmula, né, mas saber interpretar e aplicar, vai ser muito mais tranquilo. Beleza? Tranquilo até aqui? Então podemos seguir para a parte de resolução de questão mesmo? E aí? Tudo tranquilo, né? Beleza, então vamos lá. Vamos dar seguimento à resolução da lista de fato, como a gente costuma fazer. Então vamos lá. A primeira questão, né, a questão de geometria plana, ela é ênfase em circunferência, né? O que a gente precisa saber de circunferência? Calcular a área de uma circunferência, o comprimento de uma circunferência e, claro, um pouco mais além disso, né? Qualquer aluno que queira realmente uma boa pontuação, ele precisa saber de ângulo central, ângulo inscrito, ele precisa saber de diâmetro, raio, corda, arco de circunferência, o que é um setor circular, foi questão do ano passado, o que é um segmento circular e por aí vai. Então, são características básicas que a gente precisa saber. Na questão em si, ela diz o seguinte: uma mesa teve o tampo de vidro de 1 metro de diâmetro quebrado próximo à borda. Para que esse tampo não seja trocado, ele foi cortado de modo que seu diâmetro diminuiu em 10 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento com questão de circunferência é essa pegadinha, né, entre diâmetro e raio. A gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, o raio, no caso, é a metade do diâmetro. A gente sempre vai usar nas fórmulas o raio. Então, se ele te diz que a mesa aqui tem um formato com 1 metro de diâmetro, o raio dele é 0,5 metros, né? Seria a metade. Beleza. E aí, né, foi quebrado e tudo mais, e foi cortado de modo que seu diâmetro diminuiu em 10 centímetros. Então, se o diâmetro diminuiu em 10 centímetros, o novo diâmetro agora vai ser 0,9, né? Era 1, o diâmetro passou para 0,9 metros, logo o seu novo raio vai passar para 0,45 metros. Beleza. Mantendo o formato circular, né? Considerando a área original do tampo, conclui-se que depois do corte, ela diminuiu em centímetro quadrado em. Então já fica ligado também na questão das unidades, porque inicialmente está em metro, né? E ele quer em centímetro quadrado. Então eu já vou transformar esse raio aqui, ó. Eu fiz até um desenho para esquematizar mais, para visualizar mais para vocês, ficar mais fácil a visualização. Então, inicialmente tinha uma mesa aqui que está em vermelho, ela quebrou, vamos dizer assim, e o cara diminuiu, né? Diminuiu esse diâmetro aqui, que era de 1 metro, em 10 centímetros, ou seja, passou para 90 centímetros. Então, o raio inicial era 0,5 metros, ou 50 centímetros, né? E passou para 0,45 metros, ou 45 centímetros. Eu quero saber o quanto que foi perdido, né? Então, vou fazer uma subtração entre duas áreas. A área inicial, a área maior, que está em vermelho, menos a área menor, que é a área que eu tenho agora, né? Então, a área de circunferência, a gente vai aplicar πr ao quadrado, o raio a gente sabe que é 50 centímetros, né? Então, 50 ao quadrado, menos a área menor da circunferência, que vai ficar π vezes 45, isso em centímetros, ao quadrado. A gente vai saber, de fato, a área que foi perdida, né? Vamos botar assim. Então, pronto. O que era necessário? Interpretar muito bem a questão e aplicar as fórmulas de área de circunferência. Basicamente isso, né? O resto aqui é conta. A gente vai ter inicialmente a área maior, 2.500 π, né? E tem alternativa para isso, né? Já fica ligado, não é a resposta, ele quer saber o quanto que foi perdido. Menos, aí 45 ao quadrado, ó,
vai ficar 2025, menos 2025 π. Pronto, essa subtração vai me dar quanto? 2.500 menos 2025. Vai dar a resposta. 475 π foi a área que foi perdida, né, ao diminuir o raio. A área diminuiu, então, em 475 π. Isso em centímetros quadrados. Beleza? Então, a primeira revisão que fica, a área de circunferência. O que é importante, além disso? A gente relembrar comprimento de uma circunferência, né? Comprimento de qualquer circunferência é 2 vezes π vezes r. O que mais que a gente precisa saber de circunferência? Ângulo central, né? Esse aqui a gente representa como ângulo central. O ângulo inscrito seria esse cara aqui, ó. Esse aqui seria o ângulo inscrito. Beleza? E a gente sabe que ele é a metade do ângulo central. Então, são alguns detalhes que é importante a gente relembrar dentro da parte de circunferência. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos passando o feedback. Tá tudo ok? Em relação à primeira questão, a gente pode seguir. Pronto. Beleza, pois vamos seguindo. Então, primeira questão, ok. A segunda questão, agora, ela é de geometria espacial, né? A gente olhando para a questão, a gente já identifica isso. E a questão diz o seguinte: um professor utiliza brinquedos educativos para ajudar seus alunos a compreender as formas tridimensionais. O brinquedo é constituído de barras e esferas imantadas, que, quando agrupadas, formam esqueletos de sólidos geométricos. Beleza. As barras representam as arestas e as esferas representam os vértices. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é da parte de geometria espacial, a parte introdutória, né? A gente sabe identificar o que é uma aresta, o que é um vértice e o que é uma face, né? Isso é importante. Então, aqui, vamos para o comando. Um aluno dessa professora utilizou 24 barras, ou seja, isso aqui me corresponde à quantidade de arestas, né? Eu tenho 24 arestas, e 14 esferas. As esferas, ó, representam o número de vértices, né? Então, são 14 vértices. Para construir um esqueleto de um poliedro convexo formado apenas por faces heptagonais, ou seja, faces de um polígono de 7 lados, e triangulares, né? A quantidade de faces heptagonais do poliedro produzido pelo aluno é igual a. Então, assim, primeira coisa, você tem que relembrar o que é um poliedro convexo, né? E quais são as características, quais são as formas que a gente tem que aplicar aqui. Esse modelo de questão já foi questão de Enem, né? De identificar vértice, aresta e face de um poliedro convexo. Vamos aqui revisar rapidamente. Primeiramente, a gente tem que entender e visualizar bem a ideia de poliedro convexo e poliedro não convexo, ou poliedro côncavo. A diferença é basicamente o seguinte: quando a gente traça um segmento de reta dentro de um poliedro convexo, ele não sai do sólido geométrico, né? Ele não fica fora do sólido geométrico. Num poliedro não convexo, quando a gente passa um segmento, perceba que ele tem uma região na qual não faz parte do poliedro, né? Então, o poliedro é um conjunto de faces, né, de polígonos, na qual vai formar um sólido geométrico. Esse aqui é um poliedro convexo, que é o caso da questão. Beleza? Só uma revisão rápida em relação a isso, nessa parte introdutória de geometria espacial, que existe os sólidos geométricos de Platão, né? São 5. Tetraedro, octaedro, icosaedro, hexaedro, dodecaedro. Tem até um bizu para decorar, né, que seria TOD. Tetraedro, hexaedro, que é o conhecido cubo, né? O octaedro, dodecaedro e icosaedro. Então, ele tem algumas características em comum. Por exemplo, eles apresentam o mesmo número de... dentro do poliedro, ele vai apresentar uma quantidade definida de arestas, uma quantidade definida de faces e por aí vai, né? Então, isso aqui é importante. São poliedros regulares, apresentam faces iguais, arestas de mesmo tamanho. Isso aqui é interessante para a gente revisar, né? Pode ser que apareça alguma questão desse tipo, na parte mais teórica mesmo de matemática. Mas a questão exige, então, a partir disso, a gente calcular o número de faces. Ele te deu o número de arestas, que é 24, deu o número de vértices, que é 14, né? E aí a gente pode usar pela relação de Euler, não sei se vocês sabem essa fórmula, relembrando agora para vocês, que é uma propriedade dos poliedros convexos. Todo poliedro convexo, a gente pode aplicar essa fórmula. Vocês lembravam dessa fórmula? Me digam aí. Eu não lembrava. Pronto. E já foi questão de Enem, ó. Essa fórmula aí já foi questão de Enem. Na verdade, no Enem era um pouco mais fácil porque era aplicar só a fórmula. Essa daqui exige um pouco mais além disso, né? Então, vamos lá. Número de vértices, ó, 14. A gente tem
14 vértices. Face é o que eu quero descobrir. Aresta é igual a 24, né? Aresta igual a 24. E aí, na fórmula mais 2. Tem um bizu para decorar essa fórmula, vocês sabem? Tem uma frasezinha pronta. E aí? Eu falo ou não fala o bizu para decorar? Rapaz, já soltaram aí, o que é isso? Aí a gravação dessa aqui vai pro YouTube, ó. É justamente isso, ó. Vamos fazer amor a dois. Frase polêmica, né? Então, é um jeito de decorar. Eu decorava, na verdade, já de tanto fazer questão, já sabia a fórmula na tranquilidade, né? Mas tem esse modo de decorar a fórmula, né? Vamos fazer amor a dois. Só decorar a frase não adianta de nada, a gente tem que saber aplicar, né? Aqui é o número de vértices, aqui é o número de face e aqui de aresta, né? Então, beleza. O número de face vai ser igual a quanto? Aqui vai dar 26, né? 24 mais 2, menos 14. 14 passa para lá, subtraindo. Então, o número de faces vai dar 12. André, a resposta já, se tivesse 12 aqui, muitos marcariam. Mas o que é isso? Esse poliedro convexo ele é formado por faces heptagonais e faces triangulares. Né? Ele quer saber o número de faces heptagonais. A gente sabe que ao total são 12. Né? Como é que a gente resolve esse tipo de questão? A gente tem que vir a partir disso aqui. Ó. O número de arestas vai se dar dessa forma. O número de arestas a gente vai ter 7 para cada face heptagonal, que eu não sei quanto é, mais 3 para cada face triangular, que seriam 12 menos o x, tudo isso dividido por 2. Ó. Vamos lá com calma, ver se vocês vão entender. O número de arestas, né, a gente pode saber a partir da quantidade de faces. Né? Eu chamei de x aqui o número de faces heptagonais. Se eu tenho uma face heptagonal, eu vou ter 7 arestas. Né? Eu vou ter 7 arestas. E aí eu chamei de 12 menos x aqui, ó, o número de faces triangulares. Né? Já são 12 no total, x heptagonal. Então, 12 menos x é o número de faces triangulares. Se eu tenho uma face triangular, eu tenho 3 arestas. Mas por que é que eu divido por 2? Ora, se eu estou fazendo de um poliedro convexo, quando eu coloco as faces conjuntas aqui, ó, eu estou contando essa aresta 2 vezes. Ó. Isso aqui é uma face, isso aqui é outra face. Na hora da contagem, eu estou contando essa aresta aqui 2 vezes. Então, eu tenho que dividir por 2 para tirar essa contagem duplicada, vamos dizer assim. Vocês entenderam esse passo a passo aqui? Se tiver entendido, a gente consegue finalizar ó, a resolução. Deu para entender, né? Pronto, perfeito. Então, o número de arestas eu tenho. Ó. Arestas é 24. Oi. Repete a parte do 12 menos x. Pronto, vamos lá. X é o número de faces heptagonais, né? Beleza até aí? Sim, tranquilo. Se eu tenho 12 faces no total, então 12 menos x é o restante, ó. Restante de faces agora triangulares, beleza? Ah, tá. Aí, no caso, a gente achou o número de faces triangulares? Esse F aqui é o número de faces totais. São 12 faces, né? Eu quero saber de faces heptagonais. Entendeu? Eu chamei de x. E aí 12 menos x, que é o complemento, vão ser as faces triangulares. Entendeu? Tá, entendi. Pronto. Então vamos seguir. Então, o número de arestas é igual a 24. Aqui fica 7 vezes x. Eu vou passar logo esse 2 para lá multiplicando. Ele está dividindo. Então vai ficar 48. 24 vezes 2. Mais 36 menos 3x, né? Beleza. Então, vai ficar 7 menos 3, 4x, igual a 48. Aí o 36 está positivo, passa para lá negativo. 48 menos 36. Vai ficar 4x igual a 12. Está multiplicando, passa para lá dividindo, x igual a 3. Então, pronto, agora sim a resposta. O número de faces heptagonais, que é o que eu queria saber, é igual a 3. Né? Gabarito, letra A. Deu para entender? Então, assim, questão muito importante. Cai demais no SAIS. Já caiu essa fórmula no Enem. E importante a gente revisar, relembrar esses conceitos. Tranquilo até aqui? Ei, Isaac, essa relação que tu fez da aresta, que tá em roxo, tu fez porque a questão pediu ou é porque é tipo uma fórmula? É tipo uma fórmula. Quando ele te falar qual é a face, tu pode multiplicar aqui. Se fosse, por exemplo, face pentagonal, tu multiplica 5 vezes a quantidade de faces, entendeu? Porque uma face pentagonal tem 5 arestas.
Repete só mais uma vez, por favor. Ó, essa fórmula aqui não é necessariamente uma fórmula pronta. A gente não vai multiplicar sempre por 7 ou por 3. A gente tem que multiplicar pela face que ele te falar. Se ele te fala que é uma face, no caso aqui é heptagonal, eu multiplico por 7. Se fosse, por exemplo, uma face pentagonal, eu multiplicaria por 5, porque uma face tem 5 arestas. E eu estou calculando justamente a quantidade de arestas. Entendeu? Ah, tá, entendi. Pronto. Então, perfeito. Então, é um modelo de questão que a gente precisa saber resolver. Beleza? Vamos dar continuidade, então. Agora, voltando novamente para a geometria plana, né? Uma questão muito interessante, dá para revisar muita coisa aqui. Vamos lá, terceira questão. Para a construção de uma moldura retangular, né, será feita a justaposição de 4 trapézios isósceles, congruentes 2 a 2. Então, pela imagem, a gente consegue observar isso. A gente tem realmente um retângulo, né? Tem 4 trapézios, ou seja, uma figura plana com as áreas as arestas da base paralelas, né? Então, tem 2 trapézios. Esse aqui é igual a esse, e esse trapézio aqui é igual a esse. Beleza. Estou só identificando aqui a questão. Sabe-se que o perímetro do retângulo interno, que seria esse daqui, né? É 120. Beleza. Perímetro é a soma de todos os lados. Para inserir as especificações, o perímetro do retângulo externo, ou seja, esse retângulo aqui maior, né? É igual a... Então, beleza. Eu preciso achar os valores dessas medidas de comprimento e largura e tudo mais. Como é que eu vou resolver isso? Eu tenho algumas medidas aqui. Primeira coisa, ele me deu esse valor, né? Ele falou que isso aqui é igual a 13. E essa medida aqui é igual a 5. Já me deparei com um triângulo pitagórico, né? Nas aulas abertas que a gente já fez aqui na RD Monitoria, a gente já trabalhou muito isso. Se o triângulo é um triângulo 5, com a hipotenusa 13, o outro cateto tem que ser 12, né? Quando a gente fizer o Pitágoras, o teorema de Pitágoras, tem que fechar, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Beleza, então já sei que essa medida aqui equivale a 12, né? Então aqui também é 12. E ele falou que toda essa medida, ó, é 64. Logo, resta aqui para esse valor que está em preto aqui, seria 40. Beleza até aí? Todo mundo entendeu? Esse passo a passo, todo mundo conseguiu fazer na hora? Pronto. Bacana. E ele me disse uma informação necessária, que seria o perímetro do retângulo interno, né? Se a soma de todos esses lados aqui desse retângulo interno é 120, e eu já sei que aqui é 40 e aqui é 40, aqui tem que ser 20 e aqui tem que ser 20, ó. Que a gente fecha um perímetro, a soma de todos os lados do retângulo interno, de 120. Pronto, agora já tenho todas as medidas necessárias, ó. Eu já sei, então, que esse lado todo aqui seria quanto? Digam aí. Manda aí no chat. Eu já sei que aqui... Dá 30. Pronto, então aqui já seria 30. Então eu quero a soma, né? Eu quero a soma de todos os lados do retângulo maior, do retângulo externo. Então é 64, duas vezes, né? Porque tem esse lado, mais 60, né? Então ficaria 128 mais 60, isso é igual a 188. Então, assim, questão tranquila de geometria plana, né? Dá para revisar muita coisa aqui voltado para isso. A gente pode revisar perímetro, retângulo, trapézio, algumas características importantes, mas é uma questão que é para ser fácil. Beleza até aqui? Questão 3? Me digam aí. Pronto, pois vamos lá. Questão 4, novamente, agora ela é de geometria espacial. Qual o sólido geométrico que a gente aborda aqui? Cilindro, né? Então, o cilindro, ele tem duas bases, que são a circunferência, né? Normalmente, o cilindro que a gente tem nas questões é cilindro reto, que essa geratriz aqui seria igual à altura, né? Forma um ângulo de 90, mas existe também cilindro conhecido como cilindro oblíquo, importante que a gente saiba isso, né? Que o ângulo não é de 90, beleza. Mas a questão não quer saber isso, a questão é bem simples, né? Envolve o seguinte, um refil de marcador para quadro tem o formato de um cilindro com 1 centímetro de diâmetro. Novamente, se ele te deu diâmetro, já especifica o raio para não confundir, né? Então, se é 1 centímetro de diâmetro, 0,5 centímetros o raio, né? Beleza. Na base. E 5 centímetros de altura. E vem na embalagem com apenas 90% da capacidade. Ó. Questão que também envolve porcentagem, um assunto da aula de ontem, né? Beleza. Capacidade preenchida para evitar vazamentos durante a colocação no marcador. Considere 3. Com aproximação para o valor de π, sabe-se que cada refil custa 5,40. Assim, aí marca o comando. O custo por mililitro, né? Então, eu quero saber o valor por mililitro.
Primeiro eu tenho que calcular o volume, né? O volume de qualquer cilindro, a área da base vezes a altura. No qual a área da base é a base da circunferência, né? Πr ao quadrado. Então, a gente precisa saber a geometria plana. Então, beleza. Π igual a 3, raio, já não confundo mais, vai ser a metade de 0,5 ao quadrado, a altura é 5, e eu não posso esquecer da porcentagem, ele só é preenchido com 90% de sua capacidade. Então, multiplica aqui ó, por 0,9. Pronto, fazendo as contas, a gente acha que o volume que a gente tem aí desse pincel, vamos dizer assim, é 3,375 centímetros cúbicos. Uma coisa da matemática básica que a gente precisa relembrar, o cúbico equivale a 1 ml, né? Que é o que a questão está falando, ó, mililitro. Então, pronto, eu já descobri o volume. Eu quero saber o quê? O custo por mililitro. Então, vou pegar o custo, que é 5,40, e vou fazer a razão. O custo por mililitro. Então, vai ficar 3,375 ml. Né? Fazendo as contas, a gente vai achar a letra A. Se fizer a razão ao contrário, dá gabarito, mas não é a resposta, né? Porque eu quero saber o custo por mililitro. Beleza? Questão de volume de cilindro, algumas conversões de unidade aqui, né? Além da porcentagem. Tranquilo até aqui? E aí? Pronto, perfeito. Então, a questão que não é para a gente errar, a questão teoricamente fácil, né? É só ter atenção no comando, atenção nas pegadinhas de porcentagem e tudo mais. Beleza. Então, já vamos chegando aqui na metade da lista. Aqui já começa a trazer algumas questões também um pouco mais interessantes, como a questão 5. Questão também de geometria plana, agora na parte de polígono, né? Que vai envolver o hexágono regular. Um exemplo de brinquedo educativo é o de encaixe, na qual a criança deve encaixar algumas formas em orifícios específicos. Beleza. A figura a seguir representa a tampa com os furos, os quais as formas devem ser encaixadas. Os fabricantes tomam os devidos cuidados para que as peças diferentes não sejam colocadas em orifícios diferentes. Ou seja, a peça com base circular só se encaixa no orifício circular, e a peça quadrada só no orifício quadrado e assim por diante. Faz sentido, né? Porque senão perderia a lógica total. O cara pega qualquer sólido geométrico aqui, vai encaixar em qualquer lugar aqui e aí vai ficar fácil. Né? Aí o brinquedo vai ficar muito fácil. Né? Vai pegar um quadrado, vai colocar dentro da circunferência e dá certo. Aí é loucura. Aí perdeu o sentido do brinquedo. Beleza? Aí ele te passa de informação. A peça com formato de hexágono regular tem 2 centímetros de lado. Para que a peça circular não se encaixe na hexagonal e para que a hexagonal não se encaixe na circular, a medida R do raio da peça circular é tal que. Então, assim, ó, a gente olha aqui para as alternativas na questão de intervalos, né? A gente vai ter que achar um raio que siga as orientações, né? Como é que a gente faz essa questão? Vamos primeiro revisar a parte de hexágono regular. A gente tem que lembrar que é um polígono que contém 6 lados, todos os lados iguais, e todos os ângulos internos também iguais, né? De 120 graus. Beleza. Mas o que é mais importante, que nem mais cobra, é saber que o hexágono regular é dividido em 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Então, isso aqui é um triângulo equilátero, esse, por aí vai. São 6 triângulos equiláteros. Então, por exemplo, se aqui é o lado do hexágono, aqui também é um lado, aqui também é o lado do hexágono, né? Vamos dizer assim, tem a mesma medida, né? Porque é um triângulo equilátero. Outra informação que é importante, a gente sabe que a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, né? E a gente tem que saber a área de triângulo equilátero, né? A gente tem que saber que a área de qualquer triângulo equilátero, que possui os 3 lados iguais, né? É L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Então, a área de um hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas beleza, vamos para a questão. Eu desenho aqui esquematicamente como é que a gente deve fazer, né? Vamos lá. A peça do hexágono não pode entrar no orifício da circunferência, né? E do mesmo jeito, a peça da circunferência não pode entrar no orifício do hexágono. Então, como é que seria? Primeira coisa, eu sei. Travou aí? Como é que tá? Não, o meu tá normal? Tá tranquilo, né? Eu não comecei a repiscar ainda. Tá normal aqui. Então, vamos lá. Eu sei que o lado do hexágono é igual a 2. Ó. Quanto é que seria esse raio aqui? Ó? Esse raio, ele representa, perceba, esquematicamente, a altura do triângulo equilátero. E a altura de triângulo equilátero eu também sei. Ó. É L, raiz de 3 sobre 2. Na qual o lado ó, é igual a 2. Então, vai ficar 2, raiz de 3 sobre 2. Logo,
essa altura aí, que representa o raio, é a raiz de 3, ó. Raiz de 3. Só que aí, claro, esse raio aqui ele não pode ser raiz de 3, porque senão encaixa, né? Esse raio ele tem que ser maior que a raiz de 3, aí a gente vai formar a circunferência maior que o hexágono, e aí não vai conseguir colocar, né? Então, esse raio, ó, perceba, o raio tem que ser maior que a raiz de 3. E já fica entre duas alternativas. Beleza? E aí, para finalizar, agora o hexágono dentro da circunferência, né? Inscrito na circunferência. Se o lado do hexágono é 2, ó, se aqui é 2, esse raio aqui também vai equivaler a 2, ó, porque tudo isso aqui é um triângulo equilátero. Né? Então, o lado é 2, o raio também é 2. Mas aí, sendo 2, a gente consegue encaixar. O que tem que acontecer? Tem que acontecer que o raio da circunferência tem que ser menor que 2, né? A gente vai formar a circunferência menor e o hexágono não consegue encaixar na circunferência. Então, esse raio aqui, ó, o raio tem que ser menor que 2 mesmo. Beleza? Que a gente forma uma circunferência menor e o hexágono não entra. Deu para entender? A resolução é só isso. Não tem muita conta, exige muito raciocínio por trás da imagem. Por isso que eu gosto muito de desenhar. Percebo que cada questão eu estou fazendo um desenho, alguma coisa do tipo para contextualizar, para eu conseguir visualizar de fato. Geometria plana espacial exige muito disso. Deu para entender a questão 5? E aí? Eu não entendi. Pronto. Então vamos lá. Vou repetir aqui rapidamente. Ó. O comando diz o seguinte, ó, para que a peça circular não se encaixe na hexagonal, ou seja, esse desenho, né? E para que a hexagonal não se encaixe na circular, esse desenho, o que tem que acontecer com o raio? Então, o raio tem que ter uma medida para esse hexágono que ele não consiga encaixar no hexágono e vice-versa, né? Então, vamos lá, eu vou repetir aqui. Ó. Ele me deu de informação que o lado do hexágono é 2. Ó. Então, o que eu posso descobrir? Eu tenho que descobrir o raio da circunferência, né? É o que ele pede, o raio da peça circular. Eu sei que esse raio aqui, ó, ele representa a altura do meu triângulo equilátero. O hexágono é formado por triângulos equiláteros, então o raio representa aqui a altura de um triângulo equilátero, que nada mais é que L raiz de 3 sobre 2, é a fórmula, né? L raiz de 3 sobre 2. Sendo o lado desse triângulo igual a 2, então eu posso cancelar aqui, ó, 2, 2, e aí eu descubro que o raio, que também representa a altura do triângulo, é raiz de 3. A gente tem que interpretar essa informação. Se for raiz de 3, a circunferência entra nesse orifício hexagonal. Então, esse raio ele tem que ser maior que a raiz de 3. Né? Esse raio aqui ele tem que ser maior que a raiz de 3 para não conseguir entrar no hexágono. Deu para entender até aí? Sim, sim. Pronto, perfeito. Então, já fica entre duas alternativas. Ó. O raio tem que ser maior que a raiz de 3. Agora, vamos com calma nessa parte aqui da resposta. O hexágono ele também não pode entrar dentro do orifício circular, né? Então, eu sei que o valor do lado do hexágono é 2. Ó. O valor do lado do hexágono é 2. Então, aqui é 2 e por aí vai. E aqui também é 2. Aí eu posso calcular o raio novamente da circunferência. Né? Se esse lado aqui é 2, eu sei que aqui também essa medida é 2, ó, porque é o lado de um triângulo equilátero. Então, o raio aqui é igual a 2. Mas aí, cuidado. Se for igual a 2, eu consigo encaixar esse hexágono, né, dentro dessa circunferência. Então, o raio tem que ser menor que 2 aqui, nessa situação. Ó, o raio tem que ser menor que 2 para eu ter uma circunferência menor e o hexágono não entrar nesse orifício. Deu para entender agora? E aí? Sim, sim, muito obrigada. Nada, pois pronto, perfeito. Então, pronto, a gente fica com o raio nesse intervalo. Ele tem que ser maior que raiz de 3 e menor que 2, beleza? Então, gabarito, letra C. Questão 5, muito interessante, né? De geometria plana. Não é necessário tanta conta, é necessário raciocínio mesmo, interpretar bem a figura. Beleza? Então vamos lá, vamos para a questão 6 agora, questão de geometria espacial, né? A gente está nessa alternância aí dessas geometrias. A questão diz o seguinte: a área de lazer na casa de André possui uma piscina, quem dera tivesse mesmo, com formato hexagonal regular de lado igual a 2 metros e profundidade igual a 3 metros. Então ele está falando nada mais, nada menos do que um prisma, né? A piscina aqui do cara é um prisma, na qual a base, né? Ah, se fosse. A base é um polígono, né? Um hexágono regular. Né? E aí tem uma profundidade de 3 metros. Então, eu até coloquei aqui a imagem, ó, como é bonita a minha casa, pessoal, desse jeito aqui. Vai acreditando mesmo que é. Ah, se fosse. Então, aqui, ó, é um hexágono, né?
A base é um hexágono e tem a profundidade aqui de 3 metros. Beleza? Então, ó, formato hexágono regular, novamente um hexágono, né? Na qual essa medida aqui vale 2. O que eu preciso saber? Eu preciso calcular o volume dessa piscina. Ó. Com a chegada do fim de semana, eu vou preparar um churrasco com os amigos, então resolveu, né, preencher 80% do volume, ó, novamente. Cuidado com a porcentagem. 80% do volume dessa piscina com uma torneira na vazão de 4.000 litros por hora. Né? Então, considere raiz de 3 igual a 1,7. Sabe que ele ligou essa torneira às 10 horas da manhã, a meta de preenchimento será atingida aproximadamente às... Então, vamos lá calcular. O que eu tenho que saber? O volume da piscina. Sabe? Lembrando que eu só vou preencher 80% desse volume. A piscina ela tem um formato de um prisma, né? O que é um prisma? Ele apresenta duas bases paralelas, né? E os outros lados aqui são paralelogramos. Aqui, claro, minha piscina eu desenhei de outra forma, né? A piscina dessa forma aqui. Mas não interessa. O volume do prisma, de qualquer prisma, é a área da base vezes a altura. Aí pronto, ó. Perceba que a geometria espacial acaba aqui, né? Saber o volume de um prisma. Por quê? Porque o resto aqui, a área da base, é a área de um hexágono. Aí é geometria plana. A área de hexágono a gente revisou na questão anterior. É 6 vezes os triângulos equiláteros, né, que formam esse hexágono. Aí beleza, então ficaria 6. O lado é 2, né? O lado é 2. Então ficaria 2 ao quadrado, 4. Vezes raiz de 3, que é 1,7 aproximadamente, dividido por 4. Vezes 3, que é a altura, ó. E não esquecer do 0,8, que eu só vou preencher 80% desse volume. Então, aqui, ó, o cara que elaborou a questão é gente boa, facilitou as contas, né? Vou cancelar aí. Quanto é que vai me dar esse volume aí? Quanto é que dá essas contas? Faria 6 vezes 1,7 vezes 3 vezes 0,8. Né? 24,48. Mas isso está em qual unidade? Ó? Perceba que está em metros cúbicos. Ó, né? Está em metros cúbicos. Então, já deixo aqui marcado. Por quê? Porque eu vou colocar uma torneira que vai encher 4.000 litros por hora. Ah, então, novamente, matemática básica. 1 metro cúbico, né, equivale a 1.000 litros. Né? Então, a piscina ali, o volume da minha piscina, que é 24,48 metros cúbicos, vai equivaler a 24.480 litros. Então, se 4.000 litros a torneira libera isso em 1 hora, quanto tempo vai demorar para encher 24.480 litros? Isso vai dar aproximadamente 6,12, né? E aí ele iniciou às 10 horas. Aí tem letra A aqui, 16 horas e 12 minutos. Cuidado, né? Pelo amor de Deus, cuidado. A gente não vai colocar essa resposta. Por que não é a resposta? A gente sabe que foram 6 horas, né? E 0,12 da hora. 1 hora equivale a 60 minutos. E aí 0,12 da hora equivale a quanto? Aí sim, a gente vai ter um valor aproximado, né? 0,12 vezes 60, x igual a 7,2 minutos, né? Aproximadamente como ele pediu, 16 horas e 7 minutos. Então, cuidado com essas transformações, né? Isso aqui é pegadinha clássica, a gente não pode cair mais nisso daqui, não. Beleza? Que se fosse assim, 6 horas e 50, né? Seria 50 minutos, mas aí cuidado, né? Se eu botasse assim, 6, no caso, 6,5, quer dizer, 6,5 da hora. Isso aqui não é 6 horas e 50 minutos, não. Né? Beleza? Deu para entender mais ou menos? E aí? Me responda aí. Deu sim. E sabe que às vezes esse tipo de pegadinha cai até em física, quando a gente vai falar de velocidade média. Justamente. Então é importante, ó, perceba, refazer a questão de qual parte? A parte do volume aqui? Pronto. Então a gente se deparou com um volume de um prisma, que apresenta uma área da base hexagonal, e o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura, né? A área da base, como é um hexágono, a gente revisou aqui, que seria 6 vezes um triângulo equilátero, né? 6 vezes um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí o lado desse hexágono é 2. Então, vou substituir aqui, ó, 2 ao quadrado vai ficar 4. Eu vou cancelar. E eu vou descobrir que o volume da piscina, né, 80% dela, não pode esquecer, é 24,48 metros cúbicos. Beleza. E eu sei também que um metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, eu estou falando de uma piscina que eu vou preencher 24.480 litros, né, dessa piscina. E eu sei que a torneira vai estar ligada, né,
Em 1 hora ela preenche 4.000 litros. E aí 24.480 litros vai demorar quanto tempo? 6,12 horas. E aí, novamente, cuidado. Né? Aqui 6,12, quando a gente somar com as 10 horas que se iniciou, né? Não vai ser 16 horas e 12 minutos. A gente tem que fazer a transformação. 1 hora é 60 minutos, 0,12 da hora, que foi o que a gente descobriu, é quantos minutos? Aí sim, né? 7,2. Aproximadamente seria 16 horas e 12 minutos. Deu para entender agora? Acho que foi a Maria Fernanda que pediu, né? E aí? Pronto, perfeito. Então vamos dar seguimento aqui. Ó. É uma questão muito interessante, o cara que criou essa questão foi inteligente, né? Então vamos lá. Questão 7, novamente de geometria espacial. Ela diz o seguinte: dois recipientes, um cilíndrico e um cônico, né, têm a mesma altura e bases com raios iguais. Pronto, deixa eu só ver aqui. A condição para a figura ser um prisma é duas bases paralelas iguais. Isso, justamente, Maria Eduarda. Para ser um prisma, a gente tem que ter duas bases paralelas, né, que seriam essas bases hexagonais, e ao redor seriam paralelogramas. Né? Todo prisma vai ter esse formato. Então, por exemplo, poderia ser um triângulo, ó, seria um triângulo. Outro exemplo de prisma, um triângulo aqui. A gente tem, ó, isso aqui também é um prisma, né? A gente tem essa face aqui paralela a outra e ao redor paralelogramo. Ou sim, vou liberar depois o PDF lá no grupo, vou mandar para vocês, beleza? Então, isso aqui é outro exemplo de prisma, um prisma de base triangular, né? Então, de base trigonal, enfim. Então, é importante que a gente saiba identificar esse sólido geométrico também, que já caiu na parte teórica, beleza? Cubo e paralelepípedo retângulo também são prismas, casos especiais, né? Pronto, então vamos lá. Então vamos lá, desse segmento. Questão 7 agora, estamos finalizando. Então, recipiente cilíndrico e cônico tem a mesma altura e base com raios iguais. Se a capacidade do recipiente cônico é 205, então a capacidade do recipiente cilíndrico é. Aí, cuidado, né? A gente só porque achou que tem a altura e raio igual, vai achar que tem volume igual. Aí vai marcar 205, né? Pelo amor de Deus. Tem que cuidar com as fórmulas. O volume de um cilindro, como a gente já viu aqui em outras questões, é a área da base vezes a altura. E o volume de um cone seria a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Então, relembrando aí, ó, o cilindro, a gente tem essa figura, o cone a gente tem essa figura, e o volume, a fórmula é diferente, aqui é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tem outro sólido geométrico, né, que a gente vai fazer essa divisão também por 3, que seria a pirâmide. Né? Na pirâmide, a gente faz a área da base vezes a altura e divide por 3. São os dois sólidos geométricos que a gente vai fazer na fórmula a divisão por 3, não esqueça. Faz a diferença na hora das questões. Tranquilo? Geralmente essas figuras que tem ponta, né? Que a gente divide por 3. Perfeito. Alguns professores também passam essa dica. As figuras que vão apresentar a ponta no topo, a gente vai dividir por 3, beleza? Cilindro, cilindro, prisma, a gente não faz essa divisão, beleza? É só a área da base vezes a altura. Aí pronto, sabendo as fórmulas, a gente mata a questão. Ó. O volume do cone é a área da base vezes a altura, dividido por 3, e o volume dele é 205. Eu quero descobrir justamente isso, ó, a área da base vezes a altura, porque o raio e a altura são iguais para os dois. Então, passando esse cara que está dividindo, passando para lá, vai ficar 615, ó, que já é a resposta. Eu vou achar justamente essa expressão, que é o volume do cilindro. É uma questão bem simples, não tem muita conta, não tem muito segredo. Era só saber justamente as fórmulas de volume. Era só para a gente revisar mesmo. Beleza até aqui? Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Oitava questão, né, eu também criei essa questão aqui com o intuito de revisão diária de algumas figuras planas, né, é o tópico que mais cai. Eu também já vi que esse modelo de questão que já caiu no SAIS, né? Então, é importante que a gente saiba resolver. Vamos lá. Em uma loja de cerâmica, vende-se pisos de diferentes formatos geométricos. Aí, beleza. O Leonardo, interessado em revestir uma sala quadrangular de lado de 4 metros, identificou alguns formatos, né? Analisando a pesquisa, o mestre de obras da casa de Leonardo recomendou que ele escolhesse um tipo de piso, aí a condição é importante, que possibilitasse a utilização do menor número de peças e não acarretasse sobreposições ou cortes nas cerâmicas. Qual o tipo de piso que o cara vai escolher? Então tem que seguir as condições aí. Ó. A gente vai usar o menor número de peças e não pode ocorrer, né, sobreposição ou corte de peças. Né? Então isso é importante. Como é que seria a resolução da questão? A gente tem uma área quadrangular, né, de medida de 4 metros de lado, então a área aqui vai ser
o produto, né, 16 metros quadrados, e eu vou descobrir o número de cerâmicas aqui, né? Então, eu vou dividir a área total pela área de uma cerâmica. E aí eu descubro a quantidade de cerâmicas. Beleza até aqui? E aí? Eu não entendi. Ó, como é que seria? Por exemplo, uma cerâmica, ela vai ter, ó, por exemplo, do tipo 1, vai ter 0,4 metro de lado, sendo um quadrado. Ó. Então, vai ser assim, ó, 0,4, 0,4. Essa área aqui vai dar 0,16. Eu até coloquei aqui as áreas. 0,16. Então, uma cerâmica, ela equivale a 0,16 metros quadrados. Quantas cerâmicas eu vou conseguir colocar em 16 metros quadrados? Essa seria o motivo da minha divisão logo direto, que vem de uma regra de 3, entendeu? Entendi. Bom, perfeito. Então, assim, eu vou fazer sempre essa divisão. Vou dividir a área total pela área de uma cerâmica e vou conseguir achar o valor, a quantidade de cerâmicas para cada tipo. Então, no primeiro tipo, tem um quadrado de 0,4 metros de lado. Então, minha área é 0,16. Então, vou pegar 16, que é a área total, dividir por 0,16, eu sei que vou precisar de 100 cerâmicas. Beleza. Do tipo 2, aí cuidado, é um triângulo, retângulo isósceles. Então, é nesse formato aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. É nesse formato aqui, ó. Aqui é 90, com esses dois lados iguais, ó. Os catetos medem 0,5 metros. Então, a área de qualquer triângulo, a área da base, vezes a altura, né, que é a parte perpendicular aqui, dividido por 2. Então, seria 0,5 vezes 0,5 dividido por 2. Ó. A área vai dar 0,125. Beleza até aqui? Sim. Pronto. E aí eu vou pegar a área total, que é 16, dividir por 0,125, vou achar 128 cerâmicas. Então, já sei que não é a resposta, porque eu quero o menor número possível. O terceiro tipo são retângulos, né? Retângulos, com as medidas 0,5 e 0,4. Então, vou multiplicar, né? Comprimento vezes largura. Vou achar 0,2 metros quadrados de área. Então, vou pegar 16, dividir por 0,2 e vou achar 80 cerâmicas. Então, já sei que a melhor opção até aqui, né? Por que que não pode ser tipo 4 e tipo 5? Me responda aí. É que vocês estão atentos. Por que que não pode ser tipo 4 nem tipo 5? E aí? Alguém sabe? Tipo 4 porque não é divisível por 16. E a tipo 5 foi a que eu marquei. Acabei de ver que tá errado. Pronto. Vamos descobrir então por que não é tipo 5. Ó, modelo tipo 4 aí seria justamente porque, ó, a gente vai ter uma área de 0,09 e a divisão vai dar quebrada. Eu vou pegar 16 dividir por 0,09, isso aqui vai dar quebrado. Vai dar uma divisão não exata. Ou seja, não tem como eu fazer cortes de cerâmicas, né? Por exemplo, não posso fazer isso. A tipo 5, a gente pode, tanto por esse raciocínio, né? Mas a gente tem que perceber que não consigo fechar a área aqui, que é quadrangular, ó, com triângulos equiláteros. Por exemplo, se eu colocar um triângulo equilátero aqui, depois outro aqui, beleza, até aqui tá ok. Ah, vou fechar aqui com um triângulo equilátero. Perceba, ó, que essa região aqui eu não consigo fechar com um triângulo equilátero. Vai ficar um triângulo retângulo, né? Então, eu vou ter que quebrar peças, e é o que não pode acontecer. Entendeu, Valquíria? Entendi. Obrigada. Pronto. Então, é justamente tem que seguir as duas condições. Tem que ser o menor número de peças possíveis, né? Tem que ser o menor número de peças possíveis, que também não seria o tipo 5, se a gente fizer essa divisão, né? E tem que, não pode ocorrer cortes ou sobreposições de peça. Beleza? Então, gabarito, letra C, é o menor número de peças possíveis de cerâmica e também não ocorre sobreposição ou corte de peça. Então, é uma questão muito interessante. Uma questão, claro, que eu elaborei, mas em cima de outras questões, com a mentalidade de outras questões que eu já tinha visto. Já foi questão de Enem várias vezes esse modelo aqui, né? Eu só adaptei e tudo mais. E já foi questão de SAIS, né? Simulado SAIS, nesse ano. Vai resolver, beleza? Então não é uma questão que envolve só conta, tem que envolver também o raciocínio e tudo mais nessa parte de geometria plana. Vamos lá, então, finalizar. Finalizar agora com a questão de projeção ortogonal, que é a nona questão. Muito importante, cai todo simulado. E é uma questão talvez vocês não tenham visto, né? E a 10ª questão, que é a questão de pirâmide, né? Que não tinha sido aqui comentado em
alguma questão, então eu trouxe ela por último, de pirâmide. Então vamos lá. Ó. Questão 9 é o seguinte. A Ponte Estaiada é um dos pontos turísticos, né, de Teresina, beleza? E foi uma questão, para quem não sabe, foi uma questão do Enseja 2017. Trouxe a questão aí de Ponte Estaiada aqui de Teresina, achei curioso, né? Trouxe aqui para vocês. Aí beleza, tá aqui o desenho e tudo mais, vamos para o que interessa. Só considere que um turista se deslocou em linha reta do ponto P, que é aqui, né, do ponto P, ao ponto Q, que é o centro do elevador, para entrar no elevador que sobe verticalmente até o centro do mirante. Quando chega ao mirante, esse turista sai do elevador em linha reta paralela ao trecho PQ. Então, ele vai fazer esse percurso, né? Ele vai para cá, sobe em direção ao ponto central, né? E depois, né, ele vai em linha reta paralela ao trecho PQ até uma das extremidades do corredor elíptico. Então, ele vai para cá, né, do corredor elíptico. Beleza. Em seguida, ele descreve uma trajetória elíptica no contorno do corredor para contemplar a vista da cidade. Então, ele dá uma volta aqui ao redor, né, do mirante. A vista superior da trajetória desse turista, desde o ponto P até o final da trajetória do mirante, é melhor representada pela figura. Então, beleza. O que vai acontecer a gente tem que ter essa visão superior aqui do que está acontecendo. Né? Ele vai percorrer daqui para cá, do ponto Q, PAQ, vai subir, né, verticalmente e vai dar essa volta elíptica aqui, beleza? Então, a gente tem que procurar alguma alternativa desse tipo. Ó. A letra A já não representa, por exemplo, o percurso P e Q. Né? Novamente, nem a letra B. A letra C e D, agora sim já tem a parte do percurso de P a Q e a volta elíptica, né? Então, C já seria o nosso gabarito. Essa aqui é loucura, porque ele botou como se o cara estivesse saindo da parte aqui do mirante e pulando, né? Vamos dizer assim, porque não faz o menor sentido a letra D. Ele está saindo aqui do mirante, ou então ele pegou um percurso errado. Ele vai fazer daqui para cá, vai subir verticalmente, vai em direção aqui, ó, ao ponto P novamente e dá a volta. Isso aqui não tem nada a ver, é loucura. Beleza? Deu para entender? Na parte da visão superior e da parte de projeção ortogonal, questão que, teoricamente, é um pouco mais fácil, né? Comparada com algumas questões. Então, foi uma questão de ensejo, prova bacana, prova boa para quem quer reforçar a matemática básica, reforçar a geometria plana espacial. São provas muito boas, né? Eu mesmo fiz muitas ali próximo ao Enem para corrigir até rir, vamos dizer assim, realmente reforçar questões mais fáceis, beleza? E para finalizar, né? Hoje foi um pouco mais rápido. A questão 10. A grande pirâmide de Gizé, que está localizada no Egito, é considerada uma das maiores e mais pesadas obras. Uma miniatura realista da pirâmide de Gizé pode ser encontrada em certo antiquário. Esta miniatura é uma pirâmide regular que possui a aresta de sua base quadrada medindo 24 centímetros, enquanto que sua altura mede 16 centímetros. Então, beleza, já desenhei aqui, né, como de costume, para facilitar a visualização. Eu tenho uma área, né, que seria uma base quadrada, medindo 24 centímetros aqui, e tem uma altura, que ó, perceba que é do vértice da pirâmide até perpendicularmente à base. A altura equivale a 16. Beleza. E aí ele pede o quê? Ó? A área total da superfície da miniatura. Então eu tenho que calcular a área das faces laterais mais a área da base. A gente não pode esquecer disso, beleza? Então como é que eu calculo uma área dessa face aqui, por exemplo? Como é que a gente calcularia? A gente está diante de um triângulo, né? Então, novamente, geometria plana. A gente está diante de um triângulo para calcular qualquer área de triângulo. A área da base, o valor da base, né? A medida da base, vezes a altura. Aí, cuidado, né? A altura do triângulo não é 16, ó. Tem que ser perpendicular à base. Então, a altura do triângulo, ó, a gente vai traçar aqui, ó, perpendicularmente à sua base. Dá para eu descobrir esse valor? Né? Dá. Porque eu tenho essa medida aqui, que é 16, e eu tenho também essa medida, que seria quanto? Vocês conseguem visualizar? Do centro do quadrado até o seu lado aqui, ó. É 12? Pronto, perfeito. Sabendo que aqui tudo é 24, aqui seria a metade, né? Que seria 12. E aí, pronto, a gente aplica novamente, né? Pitágoras, tá diante de um triângulo pitagórico, na qual essa medida aqui seria 20, né? Que aqui vai dar 256, aqui vai dar 144, aqui tem que fechar 400. Então, a hipotenusa aqui seria 20. Pronto, agora sim eu posso calcular a área de um triângulo, que seria o lado da base, que é 24,
vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Como são 4 faces, eu já multiplico logo por 4. Até que vai dar aqui. Posso simplificar 2 por 4, vai dar 2, né? Aqui vai dar 48. 48 por 20, né? 960, né? E aí tem resposta. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Eu quero a área total da superfície. Então, são as 4 faces laterais e a área da base, né? A área da base, ó, é a área do quadrado aqui. Então, seria 24 vezes 24, que é 576, né? Então, ficaria 960 mais 576, daria aqui, ó, 13, vai 1, 1.536, que seria a resposta. Então, estou diante de uma área total, as 4 faces laterais e a área da base, não pode esquecer. Beleza até aqui? Deu para entender a resolução das questões? Deu para revisar? Isaac, Oi. volta ali na parte que a gente achou o 12. Bom, Aí, no caso, tu fez Pitágoras para achar 20? isso, aqui seria a aplicação de Pitágoras, dentro desse triângulo aqui, ó, né? Esse valor que eu não sabia ainda, eu poderia chamar de x, aí ficaria x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, beleza? Fazendo as contas, depois x seria 20, beleza? Aí, volta rapidinho. Pronto. Quando tu achou 20, é isso. Me explica essa parte. A parte da área do triângulo aqui. Isso. Pronto, então, para calcular a área de um triângulo, eu tenho que saber a medida da base, que seria 24, a altura eu calculei, é 20, então 24 vezes 20, dividido por 2, e aí eu multipliquei logo por 4, porque são 4 faces laterais, beleza? Certo, entendi. E aí o valor das 4 faces laterais é 960. Tem gabarito, a gente não pode marcar agora, porque não tem a área da base, e Porque muita gente esquece. Oi? A gente somou as faces, a gente calculou as Isso. faces, aí a gente tinha que somar com a área da base, né? A área da base, perfeito. Né? Que é uma base é um quadrado, 24 vezes 24, 576. Aí a gente realiza a soma aqui. Beleza? Deixa eu só conferir aqui. Pode explicar de novo, porque a 9 não é C. Pronto. Posso sim, Carol. Ó, questão 9. Não, na verdade a 9 é C, né? O gabarito da 9 é seu. Seria alguma outra alternativa? Entendeu? Pronto. Tranquilo. Beleza. Então, tranquilo até aqui, pessoal. Deu para revisar bem geometria plano espacial? E aí? Como é que vocês estão? Então, por hoje é só. Amanhã inicia com o Felipe Dantas, né? O cara é fera na matemática também. Quase chegou a 1.000 pontos. É loucura. Fez 980 em matemática. Então, amanhã tem muito assunto importante com ele. Ele finaliza na quinta com combinatória e probabilidade, que é o terror de muitos. Mas ele vai acalmar vocês com as questões tranquilas, eu espero. Beleza? Pois pronto, pessoal. O Felipe já está. Pronto. Perfeito. Carlos, a gente está gravando as aulas. A gente está fazendo a gravação das aulas. Depois vamos disponibilizar tudo mais organizado para quem realmente não tem tempo para acompanhar. Beleza? A gente vai disponibilizar tanto a gravação, o material também aqui de resolução. Tudo gratuito para vocês. Então aproveitem bastante, pessoal. Que é conteúdo realmente de muita qualidade, vamos dizer assim. Pois é. E aí, amanhã, 7 horas, mesmo horário aqui, a gente espera uns 5 minutinhos para vocês chegarem e aí a gente começa. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, mandem. Amanhã cedo eu mando para vocês a lista, para vocês verem antes, tentar responder, chegar aqui já com as dúvidas. Pronto, perfeito. Então, pois valeu, pessoal. Boa noite e até a próxima.